O novo Real Madrid Galáctico de Mourinho e Florentino Pérez. Isso que você vai ouvir agora não é fantasia, é o que está acontecendo de verdade no Real Madrid nesse exato momento. Depois da reeleição de Florentino Pérez para mais um mandato na presidência, o clube confirmou uma decisão que pegou o mundo do futebol de surpresa. O novo reforço do Real Madrid, Yan Diomande, chega como um atacante capaz de desequilibrar no 1 contra 1, acelerar transições, atacar os espaços e quebrar defesas com explosão, dribles curtos e coragem para partir para cima. Além da velocidade, ele oferece intensidade sem bola, pressão na saída adversária e versatilidade para atuar pelos dois lados do ataque. Se confirmar todo esse potencial em Madrid, o clube pode ganhar mais uma arma para dominar a Europa por muitos anos. O valor é quase 130 milhões de euros. E agora o Mourinho voltou para comandar o time principal do Real. Sim, o mesmo Mourinho que já foi campeão em Portugal, na Inglaterra, na Itália e na própria Espanha, está de volta ao Santiago Bernabéu, depois de anos longe do clube que ele já dirigiu entre 2010 e 2013. Esse retorno não é simbólico, é estratégico. Depois de 2 temporadas seguidas sem conquistar títulos importantes, a diretoria madridista decidiu que era hora de uma reformulação completa, e Mourinho foi escolhido justamente pelo perfil que ele sempre teve, um treinador obcecado por resultado, que sabe montar sistemas defensivos sólidos sem abrir mão do talento ofensivo. E o mais importante, ele chegou com carta branca para reconstruir o elenco do zero. Florentino Pérez, que já provou 2 vezes na história que sabe montar times galácticos, decidiu apostar praticamente tudo nesse projeto. O investimento nessa reformulação já ultrapassa a casa das centenas de milhões de euros, com a meta declarada de superar a marca de 350 milhões de dólares em contratações, somando todas as movimentações da janela. O objetivo é claro e foi repetido internamente pela diretoria: recuperar o controle das partidas, uma característica que analistas apontam que o Real Madrid perdeu desde a aposentadoria de Toni Kroos, e voltar a dominar tanto o campeonato espanhol quanto a Champions League. O detalhe mais interessante é que essa reformulação já começou de verdade. Não estamos falando só de especulação de jornal. O Real Madrid já oficializou as primeiras contratações dessa nova era. Eu vou te mostrar exatamente quem já chegou, quanto cada jogador custou e quem ainda está na mira de Mourinho para fechar esse elenco. Vamos direto aos números, porque é isso que prova que esse projeto é real e não é só conversa. A primeira contratação de peso dessa nova era foi o zagueiro francês Ibrahima Konaté, que chegou ao Real Madrid como jogador livre, sem custo de transferência, depois de encerrar seu contrato com o Liverpool. Konaté tem passagem pela seleção francesa, é conhecido pela velocidade e pela força física na zaga, e representa reforço direto para resolver o problema defensivo que o Real Madrid vinha enfrentando nas últimas temporadas. Na lateral esquerda, o nome escolhido foi Marc Cucurella, contratado junto ao Chelsea por um valor fixo de 55 milhões de euros, o equivalente a mais de 320 milhões de reais. Cucurella é espanhol, titular pela seleção nacional, ganhou a Copa do Mundo e ficou conhecido pela intensidade defensiva e pela qualidade nos cruzamentos, características que encaixam perfeitamente no estilo de jogo que Mourinho costuma montar. O meio-campo também recebeu reforço direto. Bernardo Silva, um dos jogadores mais decisivos do Manchester City nos últimos anos, chegou ao Real Madrid sem custo de transferência, depois de encerrar seu vínculo com o clube inglês. O português é reconhecido pela inteligência tática, pela qualidade na troca de passes e pela experiência em conquistar títulos, tendo sido peça fundamental nos anos de domínio do City na Premier League. E fechando a lista de contratações já confirmadas,
O Real Madrid ativou a cláusula de rescisão do lateral direito neerlandês Denzel Dumfries, pagando 20 milhões de euros à Internazionale, cerca de 120 milhões de reais. Dumfries é conhecido pela presença ofensiva e pela capacidade física de percorrer o campo inteiro, um perfil que serve tanto para marcação quanto para apoiar o ataque. Repara que já são 4 reforços de peso, unindo jogadores livres com contratações pagas, uma estratégia inteligente para equilibrar o caixa do clube enquanto se prepara para fechar negócios ainda mais caros. E é exatamente sobre esses próximos alvos, os nomes que ainda estão sendo negociados para completar esse time dos sonhos. Se tem um setor que já está praticamente resolvido nesse Real Madrid de Mourinho, é o ataque. E os números comprovam porque essa dupla, mesmo sem trocas nessa janela, já é considerado um dos mais valiosos do mundo. Kylian Mbappé está avaliado atualmente em 200 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, o valor mais alto de todo o elenco madridista. O francês vem de uma temporada de números impressionantes, com 10 gols em apenas 8 partidas disputadas na Copa do Mundo. Um ritmo que colocou o nome dele na briga direta pela Bola de Ouro de 2026. O salário anual de Mbappé gira em torno de 32 milhões de euros, um dos maiores contra-cheques do futebol mundial. Ao lado dele, Vinícius Júnior segue como titular absoluto na ponta esquerda, avaliado em 140 milhões de euros. O brasileiro recebe um salário próximo de 30 milhões de euros por temporada, e continua sendo peça essencial tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira, tendo participação direta na maioria dos gols do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A combinação entre a velocidade de Vinícius e a finalização de Mbappé forma uma dupla ofensiva que já é tratada pela imprensa europeia como uma das mais assustadoras do continente. E o mais interessante é que esse ataque pode ficar ainda mais forte. Segundo informações do jornal esportivo espanhóis, Mourinho colocou o extremo francês Michael Olise hoje no Bayern de Munique como um dos principais alvos para reforçar ainda mais o setor ofensivo. Olise teve uma valorização impressionante nos últimos 3 anos, saindo de 27 milhões de euros em 2023 para impressionantes 200 milhões de euros atualmente, depois de uma temporada com 15 gols e 19 assistências pela Bundesliga. O problema é que o Bayern não demonstra nenhuma intenção de negociar uma das suas principais estrelas. Se você está curtindo esse levantamento completo com números reais do mercado, aproveita agora e deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar a cobertura completa dessa janela de transferências. E comenta aqui embaixo se você acha que o Real Madrid consegue tirar o Olise do Bayern de Munique. Segue comigo que agora eu vou te mostrar o meio-campo e os alvos que Mourinho ainda quer contratar para fechar esse time. O meio-campo, reforços e os alvos que ainda faltam. O meio-campo do Real Madrid passou por oscilações importantes ao longo da última temporada, e isso conta uma história interessante sobre quem são os jogadores que Mourinho está priorizando. Jude Bellingham, apesar de ter enfrentado uma temporada marcada por lesões, incluindo uma cirurgia no ombro esquerdo, segue avaliado em 130 milhões de euros, mesmo depois de uma queda de 50 milhões em relação ao pico anterior. O inglês mostrou que ainda está entre os melhores do mundo durante a Copa do Mundo de 2026, sendo decisivo na campanha de 3º lugar da Inglaterra. E a Federico Valverde, outro pilar madridista, teve seu valor reduzido para 90 milhões de euros, uma queda de 40 milhões, mas segue sendo tratado pela diretoria como peça intransferível, mesmo depois de propostas registradas que chegaram a 120 milhões de euros vindas de clubes da Premier League. E é justamente na base de contenção que Mourinho está mais ativo no mercado. O treinador quer resolver um problema estrutural. Aurélien Tchouaméni é praticamente o único volante de contenção de origem no elenco.
Por isso, o nome mais forte especulado é o de Rodri, do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro de 2024. O espanhol sofreu uma das maiores quedas de valor de mercado do último ano, despencando de mais de 130 milhões para uma faixa entre 50 e 76 milhões de euros, reflexo direto das lesões que o afastaram dos gramados na temporada passada. Rodri foi campeão da Copa do Mundo. É apontado pela imprensa espanhola como a peça ideal para dar ritmo e cadência à saída de bola do time. Na zaga, o nome mais cotado para reforçar ainda mais a defesa é Alessandro Bastoni, da Internazionale. A Inter pede 75 milhões de euros pelo zagueiro italiano, que já teria conversado diretamente com Mourinho sobre um possível acerto, embora a tendência atual seja de permanência no clube italiano. Com esse conjunto de reforços já confirmados e alvos ainda em negociação, o Real Madrid está construindo, peça por peça, um meio-campo capaz de equilibrar a força física com qualidade técnica, exatamente o que Mourinho sempre priorizou em todos os times que comandou: o investimento total e a missão de dominar a Europa. Fechando essa análise completa, chegamos no gol, onde não existe qualquer dúvida sobre quem vai defender a meta do Real Madrid. Thibaut Courtois, aos 34 anos, segue como titular absoluto, mesmo com seu valor de mercado reduzido para próximo de 10 milhões de euros, reflexo natural da idade avançada para os padrões do mercado de transferências. Mas os números de mercado não contam toda a história. Courtois já conquistou 24 títulos vestindo a camisa do Real Madrid, incluindo 2 Champions League, e segue sendo considerado por especialistas como um dos melhores goleiros do mundo na atualidade. Somando tudo que já foi confirmado e o que ainda está sendo negociado, o investimento total dessa reformulação do Real Madrid já se aproxima de números astronômicos. Esse valor inclui as contratações de Konaté, Cucurella, Bernardo Silva e Dumfries já confirmadas, somadas aos valores que estão sendo negociados por nomes como Rodri, Olise, Bastoni. A grande pergunta que fica é se esse investimento gigantesco realmente vai se traduzir em títulos. A história do futebol mostra que dinheiro sozinho não garante taças. É preciso construir entrosamento, identidade tática e equilíbrio emocional dentro do vestiário. Mas com Mourinho no comando, um treinador que já provou em 4 países diferentes que sabe transformar elenco em resultado. E com Florentino Pérez disposto a bancar cada centavo necessário, o Real Madrid está montando, na prática e não só na teoria, um projeto que pode voltar a dominar o futebol europeu, como nos tempos dos primeiros galácticos. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Depois de ver os números reais dessa reformulação, vocês acreditam que esse Real Madrid de Mourinho tem elenco para conquistar todas as taças da Europa na temporada que vem? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também acompanha de perto o mercado da bola. Um abraço e até o próximo vídeo.